Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou responder as questões da terceira semana do PET de Química. A primeira questão diz: equacione a reação de nitração do benzeno. Pessoal, a gente tem aqui o benzeno como sendo esse composto. Eu tenho 6 átomos de carbono, tá? Com duplas ligações alternadas com simples, né? E nesses carbonos aqui, eu tenho hidrogênios, tá? Esses 6 hidrogênios aqui, eles são equivalentes, ok? E eu tenho, a nitração vai acontecer com o ácido nítrico, que é o HNO3, tá? Eu também posso escrever da seguinte maneira para facilitar, HONO2. Então, o que vai acontecer? Um desses hidrogênios aqui do benzeno, pode ser qualquer um deles, tá? Vai ser substituído por esse grupo NO2, tá? E aí eu vou ter um hidrogênio com o OH formando água, tá certo? Então, olha só como que fica a reação. Então, aqui eu tenho o benzeno mais o ácido nítrico, né? Aí eu tenho a substituição de um dos hidrogênios pelo NO2, tá? E aí hidrogênio mais OH dando água, ok? Então, essa é a reação de nitração de maneira simplificada. Na letra B, nós temos equacione a reação do etano com bromo na presença de catalisador cloreto de alumínio. Então, olha só, eu tenho o etano, que é esse composto aqui, Et, 2 carbonos, An indica a ligação simples entre átomos de carbono, e o O indica hidrocarboneto, né? Carbono e hidrogênio apenas. Tá? Completando aqui com os hidrogênios, eu tenho que cada carbono precisa de 3 hidrogênios para poder completar as 4 ligações. Então, eu tenho aqui o etano, mais o bromo, né? Que é o Br2, né? Br, reagindo, né? Na presença do catalisador. Então, eu vou colocar aqui o catalisador em cima da seta, tá? Então, eu vou substituir um desses hidrogênios por bromo, tá? Todos esses hidrogênios aqui são equivalentes, são iguais, tá? Então, eu posso substituir, nesse caso, qualquer um deles. Então, o composto formado, pessoal, vai ser o seguinte, bromo, né? Etano. Ok? Então, eu tenho a formação desse composto aqui, que é o bromo etano, mais o HBr também. Na questão de número 3, nós temos o seguinte. No 3-metilpentano, cuja estrutura está representada a seguir, o hidrogênio mais facilmente substituível por halogênio está situado no carbono de número, e aqui são dadas algumas opções. Pessoal, quando a gente vai fazer a substituição de hidrogênio de um alcano por halogênio, tá? Essa substituição ela vai ocorrer de um hidrogênio de um carbono que tem o menor número de hidrogênios, tá? Um carbono menos hidrogenado. Notemos o seguinte, o carbono 1 e o carbono 5, eles apresentam 3 hidrogênios. No caso dos carbonos 2 e 4, eles apresentam 2 hidrogênios cada um. E no caso do carbono 3, ele apresenta um átomo de hidrogênio apenas. Então, nesse caso, pessoal, o carbono menos hidrogenado é o carbono 3. Ele apresenta apenas um hidrogênio. Então, nesse caso, é o hidrogênio dele que nós vamos substituir por um halogênio. Tá certo? Então, a alternativa correta aqui é letra C, carbono de número 3. Na questão de número 4, nós temos o seguinte. No sistema de equações a seguir, as substâncias A e B são, respectivamente. E aqui eu tenho o seguinte, a substância A reage com bromo para produzir uma substância B mais HBr. Essa substância B, ela reage com benzeno para produzir o etilbenzeno mais HBr. Então, pessoal, para a gente resolver essa questão, a gente precisa pensar de trás para frente. Aqui o composto orgânico formado é o etilbenzeno. E eu parti do B, né, com o benzeno. Então, o B, pessoal, precisa ter aqui 2 átomos de carbono, tá certo?
E necessariamente, como a gente está falando de uma reação de substituição nesse caso, né, eu estou substituindo aqui um hidrogênio aqui do benzeno por esse grupo aqui. Então, esse é um grupo saturado, é um composto saturado, que só tem ligações simples, tá? Então, olha só, na letra A aqui eu tenho metano e bromometano. A gente está falando aqui só de um carbono. Então, não pode ser a letra A, porque eu tenho que ter 2 átomos de carbono. Na letra D, eu estou falando de propeno e 2 bromopropeno. Prop, 3 átomos de carbono, mas aqui eu só tenho 2 átomos de carbono. Então, na letra D, também não pode ser, ok? Então, olha só, pessoal, as únicas opções aqui ficam B, C e E. Mas olha só, aqui ó, eu preciso ter ligação simples entre átomos de carbono, né, nesse composto B. Então, ó, bromoetano, bromoetano e etino. Então, a gente não pode ter o etino. Então, o etino eu descarto. O etino tem tripla ligação. Então, nesse caso, o B necessariamente é o bromoetano, que foi o que sobrou. E agora a gente precisa descobrir quem é o composto A. O composto A reage com Br2 para produzir o bromoetano mais HBr. Então, olha só. Eu tenho aqui o bromoetano, tá? Eu vou desenhar. Mais. Notem o seguinte, pessoal, a gente está falando aqui de uma reação de substituição, tá? Um dos átomos de hidrogênio vai ser substituído por bromo, tá? Então, necessariamente tem que ser o etano, tá? Então, vamos desenhar aqui para a gente analisar com mais calma. Então, olha só, a gente está fazendo a reação aqui do etano com o Br2, e aqui eu tenho a substituição de um dos átomos de hidrogênio por Br, tá certo? Então, não pode ser o eteno, não pode ter dupla ligação, porque o produto não tem dupla ligação, tá? Então, eu só posso ter ligações simples aqui entre os átomos de carbono, tá? Então, a alternativa correta, sem sombra de dúvidas, a letra B, né? O etano reage com Br2, forma aqui o bromoetano, que ao reagir com o benzeno, vai produzir o etilbenzeno.